Graça e paz, irmãos da classe de catecúmenos da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Redenção. Que Deus te abençoe, que Deus te faça cada dia mais um estudante da Palavra de Deus e um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje gostaríamos de iniciar com uma oração. Então, mesmo que você esteja em casa me ouvindo, feche seus olhos e fale com Deus. Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e misericórdia em nos alcançar, em nos entregar o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, sendo nós, ó Senhor, pecadores e merecedores de tão maravilhosa graça. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada irmão que está participando do discipulado de nossa igreja. Conduze-os, Senhor, capacita-os, porque se for por meios humanos, ó Senhor, não será do jeito correto, não será da maneira correta. Mas, Senhor, se és Tu que nos discipula, se és Tu que nos capacita, certamente, ó Senhor, cresceremos e frutificaremos para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar do tema da eleição incondicional. Então, se você está participando deste discipulado, você deve ter lembrado que na semana passada nós estudamos o tema da depravação total do homem, que nos ensina que todo homem é corrupto, todo homem é desesperadamente corrupto. Nós necessitamos da graça de Deus. Todos pecaram, todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós necessitamos da ação graciosa de Deus em nosso favor. Se Deus não age em nosso favor, nós estamos perdidos porque pecamos contra o seu nome. Hoje nós trabalharemos o tema, mais uma vez, eleição incondicional. Então, o que seria a eleição incondicional? Esta doutrina, irmãos, nos ensina que Deus nos elegeu para a salvação. E essa eleição, ela é incondicional, ou seja, ela não depende das nossas condições humanas, ela não depende dos nossos talentos, ela não depende da nossa inteligência, ela não depende do esforço de nossas mãos. Se na semana passada nós vimos que as melhores obras, as nossas obras de justiça, elas são trapos de imundície para Deus, então as nossas obras não nos podem tornar elegíveis diante de Deus para a salvação. Assim, a salvação em Cristo Jesus, ela não depende da nossa condição, não depende se nós somos grandes pecadores ou se nós somos pequenos pecadores, não depende se cometemos grandes erros à vista de todos ou se à vista de todos nós somos santos. A eleição, ela é exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela vem exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, e essa salvação, ela independe da condição do homem. Lá em Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6, nos diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Paulo nos ensina que nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, você pode ter ou pertencer à raça de Israel. Você pode pertencer na carne à descendência de Abraão. Ou você pode fazer parte da descendência daquele que ele primeiro escolheu lá atrás. Mas isso não significa nada se você não for um verdadeiro israelita. E para se tornar um verdadeiro israelita, ou seja, aquele que tanto eu quanto você podemos nos tornar, que são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, gentios e judeus, que creram, que assimilaram que o Senhor Jesus Cristo nos traz a salvação, é por meio dele somente que seremos salvos. Não é por conta da nossa raça. E Paulo nos traz como exemplo o versículo 7 em diante,
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, nós somos salvos segundo a promessa de Deus, se somos ou não filhos da promessa de Deus, e não se pertencemos a uma descendência carnal. Sendo assim, nós não somos salvos por conta de uma descendência carnal, assim como também os judeus não são salvos por conta de uma descendência carnal. A carne, ela não salva. A cor da pele não salva. As nossas obras não salvam. Cristo nos salva, e isso é exclusividade dele. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O propósito de Deus quanto à eleição prevalece, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Quem nos chama é o Senhor Deus. Ele nos entrega ao Filho. Se nós somos dessa forma chamados, nós somos eleitos de Deus. Não é por causa das nossas obras. Não eram gêmeos, os filhos de Rebeca, nascidos. Nem haviam praticado mal ou bem. As suas mãos estavam limpas. As suas mãos não tinham praticado nada. Eles ainda estavam no ventre da sua mãe, quando Deus escolheu a Jacó. Veja o que diz o restante do texto. Já fora dito a ela, a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então Deus é aquele que ama, e Ele escolhe aquele que ama, não por obra das suas mãos, mas por obra da sua graça. Que diremos, pois? Alguns podem pensar no versículo 14 de Romanos 9. Há injustiça da parte de Deus? Paulo faz esse questionamento que na cabeça de muitos é o que surge. Quando vamos tratar do tema da eleição, todos começam a dizer: Deus, se for assim, Deus é injusto. Se Deus escolhe um, mas não escolhe o outro, se Deus ama um, mas aborrece do outro, Deus está sendo injusto. Mas perceba, a doutrina que nós estudamos na semana passada nos diz que nós somos totalmente depravados, nós somos merecedores da morte, nós somos merecedores do inferno, todos os homens. Então, Deus não é injusto se Ele salva a alguns destes que estão perdidos. Veja o que nos diz a Escritura. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A resposta de Paulo, com uma exclamação, é: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus está dizendo: eu sou Deus, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus está na posição em que Ele pode escolher, em que Ele é justo para escolher, em que Ele é soberano para escolher quem Ele quiser, para ter misericórdia de quem Ele quiser e para amar quem Ele quiser. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esse texto é bem duro, né? Esse texto é chocante para muitos. Esse texto é muitas vezes evitado por boa parte das igrejas dos nossos dias, porque ele é um texto de fato duro. Deus até mesmo levantou o Faraó para um propósito pré-estabelecido. Deus quis mostrar através do Faraó a glória dele por meio do seu povo, a glória dele destronando
o faraó por meio do seu povo escolhido. Deus aborrece a quem lhe apraz, Deus endurece a quem lhe apraz, mas também Deus ama a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? É o que diz a palavra do Senhor. O nosso coração é pecaminoso, desesperadamente corrupto. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Os nossos questionamentos, aquilo que nós pensamos com respeito a Deus está muitas vezes equivocado. Mas a palavra de Deus nos diz: quem és tu? Quem és tu, homem? Nos coloquemos na nossa insignificância. Nós não somos absolutamente nada, ou nós somos absolutamente nada. Não podemos discutir com Deus. Quem porventura és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja, Paulo está dizendo aqui: pode o oleiro fazer o que quiser da sua massa. Ele pode fazer vasos para honra, vasos para desonra, vasos com a finalidade nobre e vasos com a finalidade fútil. Deus nos cria como lhe apraz, e o propósito pelo qual Ele faz isso é para que a sua glória se manifeste nos vasos de misericórdia. Que nós, irmãos, sejamos diante de Deus vasos de misericórdia. Paulo ainda diz mais, que aquele povo escolhido segundo a carne, eles são nada sem Deus. E se Deus não tivesse mantido neles um remanescente, eles seriam como Sodoma e Gomorra. Que tomemos para nós hoje a palavra do Senhor que nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus somos nada, somos totalmente depravados. Portanto, Ele não nos elege segundo as nossas condições, Ele não nos elege porque nós escolhemos a Deus ou escolhemos seguir o seu caminho, mas Ele nos elege, Ele derrama a sua graça de salvação sobre a nossa vida, segundo lhe apraz, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê de graça o entendimento de tudo isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esta tarde na qual gravamos este estudo, esta breve meditação a respeito da Tua Palavra, que nos ensina, ó Senhor, que és Tu o autor, o dono da salvação. E nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Teu Espírito testifica em nós de que somos Teus filhos. Dá-nos, ó Senhor, a certeza de que somos filhos de Deus, de que somos Teus filhos, ó Pai, e que o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos remiu de todo o pecado. Lava-nos, purifica-nos, faz-nos viver, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, como vasos de misericórdia que glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.